Estamos recebendo hoje Natália Molina, que nos traz dicas. Aliás, Natália, já estive falando um pouco mais cedo com o Cláudio Bontorim, integrante do nosso Farol de Limeira, o nosso novo portal de notícias, entretenimento, informação. Em breve também estaremos em outras plataformas. E você, integrante também a partir de hoje do nosso Farol de Limeira. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa e bem-vinda ao nosso Farol de Limeira. Obrigada, bom dia, obrigada, Beto. É uma honra fazer parte desse time maravilhoso do Farol e um prazer estar aqui de novo. E você estreia a sua matéria, a sua primeira matéria, que será publicada na edição do nosso Farol de amanhã. Você vem falando sobre os vinhos mais docinhos, como dizem as mulheres. Isso mesmo. Na verdade, o primeiro eu queria mostrar isso, que é um passo muito importante, que ainda chama do suave ao fino. Uhum. Que aí eu explico o que é o vinho suave, né? Porque principalmente as mulheres estão acostumadas a tomar os vinhos mais docinhos. E esses vinhos de garrafão, esses mais baratinhos, eles não fazem bem para a saúde, né? Então isso é importante falar, porque ele é adicionado açúcar na sua composição, no final dele. Por isso vem aquela doçura dele. Ah, não é próprio açúcar da uva? Não, o suave não. Tá. Diferente dos vinhos fortificados, vinhos do Porto ou outros vinhos mais docinhos, o vinho suave, quando está escrito lá suave, significa que tem açúcar na sua composição. Então, eu dou as dicas, principalmente para a mulherada que quer entrar no meio, para o mundo dos vinhos finos, que são os vinhos que fazem bem para a saúde, né? Então, eu indico começar mais levinho, porque não adianta, Beto, a mulherada que toma... Até os homens, que tomam um vinho suave e depois quer ir direto para um Malbec, por exemplo, argentino, né? Muito encorpado. É claro que não vai gostar. Aí vai falar, nossa, como o vinho é ruim. Isso. Então, eu tenho esse processo. Então, eu indico, por exemplo, um moscatel. O moscatel, sim, é um espumante bem docinho e é da própria uva. Aí, sim, é o açúcar da própria uva. A uva moscatel, então, que dá o vinho moscatel, que é um dos prediletos da Márcia, minha esposa também, exatamente por ser docinho. Então é isso, agrada mais o paladar feminino, você acha? Isso, eu acredito que sim. Na verdade, assim, o paladar do brasileiro é muito forte pro doce, né? Então, uma das dicas que eu dou até para as minhas alunas, por exemplo, se você toma café, muito açúcar, tira o açúcar. Tá. Já começa a tomar um açúcar amargo. Isso vai mudando já o paladar. E aí, com isso, elas já vão conseguindo entrar para um pouquinho mais amargos, mais secos, sem estranhar muito. E muda completamente mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. É muito comum também nós identificarmos nos rótulos das garrafas a graduação alcoólica. Explica um pouco sobre isso para a gente. Então, vinhos de 14,5 são realmente mais fortes ou necessariamente não é isso que acontece? São sim. Na verdade, temos aí vinhos de 10 graus, por exemplo, 10% de álcool, no caso dos vinhos verdes, por exemplo, que são bem mais fraquinhos. E aí chega os fortificados a 21, 22 graus, que é o vinho do Porto, por exemplo. Isso sim, é o álcool. E aí, como é que funciona isso? Por exemplo, vamos falar do Malbec, tá? O Malbec na Argentina... em Mendonça, especificamente, bate muito sol. Então, quanto mais sol tem naquela uva, mais açúcar ela vai ter. E, consequentemente, mais álcool. Por quê? Porque a fermentação, como é que faz o vinho, né? As leveduras vão se alimentando do açúcar e transformando em álcool. Enquanto mais açúcar tiver aquela uva, mais álcool ele vai ter. Então, tem muito a ver com o clima, com a temperatura. Não é só por uva, tá? Tem muito a ver onde está plantada, onde ela foi produzida. Eu vejo que não é coincidência, então, Pinot Noir, essas uvas mais tranquilas, vamos dizer assim, elas estão na faixa de 12, 12,5, então são um pouquinho mais suaves, mas não suave e doce. Essa diferença tem que ser feita. Isso. Eu costumo dizer que é delicado. Tá. Mas delicado, leves, tá? Não usar a palavra suave, porque suave as pessoas, quando a gente fala de vinho, a gente remete a esse vinho do garrafão. Então, eu sempre falar os vinhos mais leves, que tem vinhos leves, médio corpo e encorpados. Essa matéria será publicada no Farol de Limeira a partir de amanhã, www.faroldelimeira.com.br, e você encontrará lá o rostinho da Natália Molina falando sobre vinhos e drinks. Queria falar um pouquinho mais sobre você. Já falamos sobre muitos vinhos e tal. E eu estava vendo na sua biografia, que estará também no nosso Farol, você já trabalhou em cruzeiros, né? Isso. E já conheceu muitos países. E eu também já tive a sorte de fazer alguns cruzeiros. A gente percebe que a tripulação tem os dias de folga e que, obviamente, descem para visitar os países.
Você já chegou a visitar 30 países, Natália, é isso? 33 países. 33? Que coisa, que privilégio, hein? Foi maravilhoso mesmo. É muito trabalho, mas tem um lado bom, né? Então foram 3 anos, eu me formei em hotelaria e aí em seguida, assim que eu me formei, fui com meu namorado, que hoje é meu marido, veio até hoje ali, ó. Ele tá ali. Bacana. E a gente embarcou juntos em Santos. E aí fiz durante 3 anos, né? Que eram 9 meses de contrato, 2 meses de férias. E aí vai fazendo assim. Mas na verdade não tem dias de folga, viu? São horas de folga. A gente trabalha de segunda a segunda. Você não tem um dia. Então assim, por isso parece que tá o tempo todo no ar. Porque a gente tem horas de folga e nesses horários você escolhe ou dormir ou sair passear. Entendi. Porque o que mais se faz dentro de um navio, dentro de um cruzeiro, é comer. O tempo todo, abre um restaurante, fecha outro, abre outro, e o pessoal da cozinha mandando comida o tempo inteiro, né? E o bar, por exemplo, aqui no Brasil a gente trabalha com pacote de bebida, né? Ou a pessoa compra aquele all inclusive para ter acesso a tudo. Lá na Europa já é incluso. Então, lá na Europa tudo é all inclusive. Então o bar trabalha tanto quanto o restaurante. Eu trabalhava no bar, né? No bar, né? Aliás, em breve nós estaremos... Eu não posso me conter aqui, teremos também uma participação na televisão, isso será falado com mais cerimônia mais para frente, e você terá um quadro, isso você não sabe, você está sabendo agora. Opa. Você terá um quadro todas as sextas-feiras, que se chamará Saúde com Mar, uma homenagem que eu vou falar também mais para frente, onde você dará dicas de drinks que maravilha. Para o final de semana. Ótimo. Será, claro, na televisão, filmado, mostrado para toda a região. É muito difícil fazer um drink? Ou quando a gente pensa em drink é só caipirinha? Nossa, não. Tem tantos drinks assim que a gente não consegue nem mensurar, mas é usar a imaginação também. Claro que tem aquelas listas dos coquetéis clássicos, né, que a gente não pode fugir muito, como a nossa caipirinha, por exemplo, mas tem muitas coisas que você pode usar a criatividade e aí dando algumas dicas, porque as pessoas não têm isso, né? Igual você falou, ficam muito na caipirinha, mas dá para usar, por exemplo, a própria cachaça dá para fazer outros drinks, então dá para... Vai ter assunto aí para fazer, vai ter bastante conteúdo. Você vai ensinar. E hoje está muito na moda o gin, né? Que voltou, uma bebida antiga, né? Hoje voltou ao cenário. Na verdade, aqui no Brasil é novo, né? Vamos dizer assim. Isso é muito conhecido lá fora do país, né? Na Espanha, em Portugal, isso sempre foi tomado. E aqui chegou com tudo para ficar. Eu sou suspeita, sou filha de espanhola, então em casa sempre teve água tônica, gin tônica. E agora com especiarias, né? Que isso que é legal. Então eu pelo menos, eu gosto de gin tônica você coloca um hibisco, um anis estrelado, e aí você pode ir temperando ele com várias especiarias do jeito que você achar melhor. E para a pessoa fazer um drink caseiro, ela precisa ter um material específico ou dá para improvisar? Dá para improvisar. Dá, tranquilamente. Eu costumo dizer, igual a caipirinha, não precisa ter uma coqueteleira. Sabe aqueles shakers que você faz, o pessoal faz de academia, vitaminas... Dá para fazer ali, tranquilamente. Então não precisa ter. Mas quem gosta, né, começa a comprar algumas coisinhas, vai se empolgando e vai comprando, né, um pouquinho de cada, coqueteleira, um macerador. É legal ter também um kitzinho básico. E para a gente fechar, deixa eu te perguntar. Agora nós estamos no inverno, aliás, o friozinho persiste. E normalmente a gente associa drinks ao calor, ao verão, drinks refrescantes. Qual é um drink apropriado para esses dias mais frios? Olha, eu gosto do Irish Coffee. Como é que é? O Irish Coffee. O Irish Coffee. Que é com whisky irlandês e café. Café? E ele é servido na temperatura bem quente, assim. Então ele vai açúcar, uísque e café. É uma delícia. Só que não é tão simples de fazer, mas eu acho que se fosse para indicar assim, drinks mais fáceis, com bastante álcool, né? Porque eu acho que quanto mais álcool, por exemplo, usar vodka, usar tequila nesse período, esquenta mais fácil. Eu gosto de um conhaque. Depois você vai me ensinar a fazer um drink com conhaque, tá bom? Já vou pensar em um. Redes sociais, Natália... @Natália Molina Vinhos no Instagram, e lá mesmo tem no link, tem todas as outras onde me encontrar. Beleza. No TikTok, Facebook. E a partir de amanhã também no www.faroldelimeira.com.br. Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação e até a próxima. Obrigada, e a gente se vê bastante então, né? É isso aí, ainda temos muito o que fazer.